Hello guys, how are you? Gente, eu vim falar sobre, nessa videoaula, eu vim falar sobre o Simple Past, certo? Que é o tempo verbal chamado de passado simples em inglês. Você falar past simple ou simple past, qualquer uma das formas está certa, beleza? Bom, primeiro, ele equivale ao pretérito perfeito do português. O que significa isso? O pretérito perfeito do português é aquele tempo verbal que a gente usa para falar sobre uma situação que aconteceu no passado e que foi concluída. O simple past é a mesma coisa. A gente sempre vai usar para ações que começaram no passado e terminaram. Não necessariamente ela não vem a acontecer novamente, mas naquela frase, naquele momento, a ideia que se tem é que ela foi concluída. Exemplo, I went to the party yesterday, or I went to the movies yesterday, I watched the movie yesterday. O que eu tô dizendo é que ontem eu fui a uma festa, ontem eu fui ao cinema, ontem eu assisti um filme. Todas essas ações, a ideia que se tem, que a gente tem delas é que elas acabaram. Ontem eu assisti um filme e pronto. A ideia que eu tenho é que eu terminei de assistir esse filme e não tem mais nenhuma importância, eu acabei pronto. Ontem eu fui ao cinema, voltei e tudo certo. Ontem eu fui à festa e pronto. I ate a pizza yesterday. Ontem eu comi uma pizza. Então todas as ações no Simple Past, elas foram concluídas, elas começaram no passado e terminaram no passado, beleza? Terceira coisa, para reforçar o uso do Simple Past, nós usamos expressões temporais. Sempre a expressão temporal vai ser alguma coisa que indica passado. Todas essas que eu dei o exemplo, eu usei o yesterday. Yesterday significa ontem, né? Então, geralmente, nós vamos usar quando que aconteceu. Tem outros tempos no inglês que são também para passado, mas a gente não usa a marcação de tempo, né? Por isso que o Simple Past, a gente sempre vai usar para diferenciar ele dos outros tempos verbais. Então, yesterday eu usei, last year significa ano passado, last week significa semana passada, então I traveled to Orlando last week. Semana passada eu viajei para Orlando. I bought a new house last year. Eu comprei uma casa nova ano passado. Então, são ações que a gente aconteceram no passado, acabaram no passado, e a gente tem que marcar com uma expressão de tempo quando que essa ação ela aconteceu. Então, last year, last month, last week, 3 minutes ago, 3 minutos atrás, é uma marcação de tempo, mostra que a ação ela concluiu, ela foi concluída, certo? Exemplo, os exemplos que estão aqui. I watched a movie yesterday. Eu assisti um filme ontem. Qual que é a expressão de tempo aqui para marcar o passado? Yesterday. She studied math last night. Ela estudou matemática semana passada. A expressão que... noite passada. A expressão que eu usei para marcar o tempo foi last night, certo? Então, a ideia é que se tem aqui ontem ela estudou, ontem à noite, né? A noite passada ela estudou matemática. Beleza? Bom, continuando. Aqui nesse vídeo eu vou mandar só a forma afirmativa para não confundir muito, certo? Na próxima videoaula eu falo sobre as formas interrogativa e as formas negativas. A forma negativa e a forma interrogativa. Bom, forma afirmativa, primeiramente, todas essas frases que eu dei o exemplo aqui, I watched a movie yesterday, she studied math last night. Eu estou afirmando algo. Eu estou afirmando que ontem eu assisti um filme. Eu estou afirmando que ontem alguém, né, ela estudou matemática, certo? Então são frases afirmativas, diferente de eu falar, não, ontem eu não assisti um filme, ontem eu não estudei matemática, ela não estudou matemática, que eu tô negando ou fazendo uma pergunta. Eu posso perguntar, né, eu assisti um filme ontem, ela estudou matemática. Então, para esse vídeo, o que importa é a forma afirmativa para essa aula, beleza? Então, ó, para a forma afirmativa, nós temos aí os verbos regulares e os verbos irregulares no passado. São dois tipos de verbos em inglês, certo? Em português a gente também tem esses verbos, mas foca aqui no inglês
E a gente tem que entender aqui no inglês que não dá pra saber, assim, não tem uma regra específica para que você saiba se o verbo ele é regular ou irregular. Como que você aprende isso? Com o tempo, praticando, decorando, sabendo que o verbo work, que é trabalhar, ele é um verbo regular, ou que o verbo eat, que é o verbo comer, ele é irregular. A gente tem que pegar, né? Com o tempo você vai aprendendo. E aí você tem que decorar mesmo. E quando a gente tá aprendendo inglês pra... sei lá, em um ano, quero aprender inglês em um ano. Então, você tem que decorar, tipo, 10 verbos irregulares por dia pra você conseguir aprender inglês mais ou menos em um ano, porque são muitos verbos, né? Então, a gente tem que realmente decorar. Então, coloca pra você decorar algum verbo, né? Ou 2 verbos ou 3 verbos por dia irregulares. Os verbos regulares são mais complicadinhos. Depois eu falo mais sobre isso. Bom, para os verbos regulares, o passado deles vai ser assim, a gente vai formar o passado de verbos regulares colocando ed no final, certo? Essa sílaba, ed. Então, por exemplo, o verbo like. Like é gostar. Eu quero falar que eu gostei da pizza que eu comi ontem. Então, like, gostar. Eu quero falar eu gostei. Então, vou pôr o ed no fim do verbo. Liked. I like the pizza that I ate yesterday. Certo? Eu gostei da pizza. I liked. Então, passado. Certo? Eu não posso falar I like, porque I like eu gosto. Presente. I like it, eu gostei. Por isso que a gente tem que lembrar dos finaizinhos dos verbos para cada tempo verbal, para você saber como você vai usar, dependendo daquilo que você quer falar. E para os verbos irregulares, esses verbos irregulares, eles não podem ser mudados. A gente não, no sentido de que colocar ed. A gente não pode colocar ed no final desses verbos. A gente deve decorar, e eu coloquei decorado entre aspas, né? A gente precisa saber a forma dele. Então, como que é o passado de eat, que é comer? Eu sei que é ate. Qual que é o passado de speak, que é falar? Eu sei que é spoke, porque eu decorei isso, eu aprendi, então não tem uma regra, você tem que saber qual é, certo? Estudando. Então, aqui, exemplos. Verbos regulares. Work, trabalhar, vira worked. I worked a lot last month. Trabalhei muito mês passado. Talk, passado de talk, que é conversar, também é regular. Talked. I talked to my mom yesterday. Eu conversei com a minha mãe ontem, certo? Verbos irregulares. O verbo irregular eat, o passado dele é ate. Olha aqui, muda, certo? Não é essa regra aqui de trocar as letras, gente. É só... é uma coincidência, tá? A gente trocou aqui o E com A, enfim, não é uma regra, é porque é assim, certo? Então, I ate a pizza last night. Eu comi uma pizza ontem à noite. Speak, né? Que eu já falei. Spoke. I spoke about fruits yesterday. Eu falei sobre frutas ontem, certo? Beleza. Aqui, para os verbos regulares, a gente tem algumas regrinhas, que são as regrinhas de terminações. A regra geral é acrescentar ed, a regra geral, no sentido de que qualquer verbo regular, essa é a regra. No entanto, tem alguns verbos, algumas terminações que a gente precisa lembrar, certo? Então, exemplo, todos os verbos que terminam com e, a gente não precisa colocar outro e, porque a gente tem que colocar o ed, não é? Então, então o verbo que termina com e, eu preciso pôr outro e depois do d? Não. Você vai manter o e do verbo e vai pôr só o d. Exemplo, o verbo to love, que é amar. Love, amar. No passado, amei, amou, vai ser loved, com um e só. Não preciso colocar outro e. Verbo lie, mentir. Lied, né? Mentiu. She lied to me. Ela mentiu pra mim. Arrive, chegar. Já termina com e. Arrived. They arrived late this morning. Eles chegaram atrasados essa manhã. To like, gostar. Também termina com e, vai ser liked. Como o exemplo que eu dei, né, da pizza que eu gostei de comer ontem, beleza? Então, verbo que termina com e, a gente só vai colocar o d. Não precisa pôr outro e. Próxima regra. Para os verbos regulares terminados em consoante, vogal, consoante, isso aí a gente chama de CVC.
certo? A gente vai duplicar a última consoante e vai acrescentar o ED. Então, você sempre tem que olhar para o final do verbo. Se ele terminar com uma consoante, uma vogal e uma consoante, você vai dobrar a última letra dele. Então, exemplo, verbo stop, ó. Consoante T, vogal O, consoante T, CVC. Stop, parar. A gente, para colocar ele no passado, a gente vai dobrar o P, certo? E colocar o ED. Antes de eu pôr o ED, eu tenho que dobrar o P, porque ele termina com CVC. É uma regra de soletração, certo? Uma regra de escrita. Então, stopped. They stopped in the wrong place last month, last week. Eles pararam no lugar errado na semana passada. Control, controlar, termina com R-O-L. CVC, consoante, vogal, consoante. Então, vou dobrar a última letra, que é o L. Antes de eu colocar o ED, vai ficar control com 2 L's, certo? Plan, planejar, consoante, vogal, consoante. L-A-N. Eu vou dobrar o N antes de eu pôr o ED. Vai ser planned. They planned the trip yesterday. Eles planejaram a viagem ontem. Prefer, preferir, né? Termina com consoante, vogal, consoante. Eu vou dobrar a última letra. Vai ser preferred, ok? Então, consoante, vogal, consoante. A gente dobra a última letra para colocar o verbo no passado. Verbos regulares. Não se esqueçam, a gente está falando de verbos regulares. Terceira regra. Para os verbos terminados em Y precedido de consoante, a gente retira o Y e coloca o IED. Geralmente em inglês a gente tem essas regrinhas aí de Y, né? O Y ele sempre vai ter alguma coisa, toda palavra que termina com Y, para mudar ela você tem que fazer alguma coisa com Y, enfim. Então aqui, o verbo termina em Y e você vai olhar para a letra que vem antes dele. E study é I, termina com Y, antes do Y, ó, a gente tem aqui um D, que é uma consoante. Isso significa o quê? Eu quero falar que eu estudei muito ontem. Eu estudei muito inglês ontem. Para eu colocar esse verbo study no passado, estudei, eu tenho que retirar o Y e pôr o IED no lugar do Y, porque ele termina com Y, mas antes tem uma consoante. Então, I studied English a lot yesterday. Verbo to worry, que é preocupar-se, termina com Y e antes tem uma consoante R. Para eu colocar esse verbo no passado, preocupou-se, IED, no lugar do Y, worried. To cry. Verbo chorar, termina com Y, antes vem uma consoante. Eu vou tirar o Y e colocar IED. My sister cried a lot last month. Minha irmã chorou muito mês passado. Enfim. To try, tentar, mesma coisa, termina com Y, vem um R, consoante. Eu vou tirar esse Y e pôr IED, ok? Tried. Quarta regra. Para os verbos terminados em Y, mas que antes vem somente uma vogal, não é consoante, não vai acontecer nada. Você vai colocar o ED normal, que eu pus aqui mesmo só para a gente comparar. Então, quando termina com consoante, a gente vai retirar e pôr o IED. Quando não termina com consoante e sim com vogal, a gente só vai pôr o ED normal. Então, enjoy, aproveitar. Enjoy termina com Y, mas antes tem vogal. Enjoy it. They enjoyed the trip when they went to Orlando. Eles aproveitaram a viagem quando eles foram para Orlando. Certo? Stay. Ficar. Termina com Y, tem uma vogal. Vou só pôr o ED. Stay it. Play. Brincar. Né? No caso, jogar, brincar, tanto faz. Pode ser tocar também, tá? Play termina com Y e antes tem uma vogal. Ou seja, eu só vou colocar o ED. Play it. We played Uno early. A gente jogou Uno mais cedo, certo? Aí aqui, como eu disse, nesse vídeo eu falo só sobre a forma afirmativa, né? Eu coloquei a regrinha aqui, como eu sempre faço. A regra para formas afirmativas, para as frases afirmativas do simple past primeiro vai vir o sujeito, the subject, depois vai vir o verbo no passado, ou seja, aqui você vai ter que lembrar do verbo, se ele é regular ou se ele é irregular, certo? Então, se ele é regular, como é que eu vou escrever ele na minha frase? Com ED no final, lembrando de todas as regras agora que a gente acabou de ver, né? Se termina com Y, se termina com CVC, se termina com CVC, Y e E, no caso, né? São só essas as regras. Então aqui, se o verbo for regular, você vai colocar ED. Se ele não for regular, aí você tem que lembrar da forma dele no passado.
Por exemplo, o verbo eat, se ele não é irregular, eu tenho que escrever ele aqui na forma afirmativa ate. Nas formas afirmativas, tá? Eu tô falando isso porque na forma negativa, interrogativa, a gente não usa mais essa regra de ED e de verbo no passado aí na sua forma decorada. Não, a gente usa outra coisa que eu vou explicar depois, certo? Então, para regra afirmativa, a forma afirmativa, eu uso o verbo no passado. Se ele é regular, eu ponho um ED. Se ele não é irregular, tem que saber a forma dele. E é por isso que eu vou mandar uma tabela para vocês fazerem de verbos irregulares, para vocês colocarem, beleza? Então, e o complemento, né? Complement é o que vem depois do verbo. Então, eu chamei. Você chamou o quê? Né? Você tem que chamar alguém, alguma coisa. Eu comprei. O quê? Você precisa de um complemento, certo? Então, aí por isso que eu coloquei o complemento aqui. They visit their uncle last month. Eles visitaram, e aqui perceba que tá em negrito o visit, né? No caso, com ED no final, tá em negrito ED. E a expressão de tempo, last month, é mês passado, tá faltando um H. Esqueci aqui, tá? Mês passado. Então, vamos pegar a regra. Sujeito, they, eles. É de quem eu falo, tô falando deles. O verbo no passado. Visit. Olha aqui, o verbo normal é visit. Visit é visitar. Só que aqui eu coloquei ele no passado. Eu sei que ele é um verbo regular. Por isso que eu pus com ED, beleza? A gente tem que pôr o verbo no passado, visit é regular, acrescento ED. E aqui tá escrito, regular. Complemento, their uncle, né? Quem eles visitaram, o tio deles, mês passado. I called you 3 days ago. Eu te chamei, eu liguei pra você, eu te chamei, mas acho que aqui é melhor eu liguei pra você 3 dias atrás. O verbo call, o verbo ligar, chamar, ele é um verbo regular. Ou seja, tem o sujeito I, que foi eu que liguei, né? Quem ligou. Verbo no passado, call, como é um verbo regular, eu escrevi com ED. Não tem nenhuma das regras de soletração, né? Normal. Eu te liguei 3 dias atrás. E a expressão de tempo, né? Que marca tempo passado, ago, atrás. Mary wrote you a letter last year. O verbo write, que é escrever, ele é irregular. Então, eu não posso escrever writed. Não existe isso, tá bom? É errado, porque ele não é regular. Aí eu tenho que lembrar que o passado de write é wrote, certo? Como que eu sei? Decorei, beleza? Então, Mary escreveu uma carta pra você ano passado, e sempre da expressão de tempo, last year. We became friends a long time ago. O verbo é became. No caso é become, no infinitivo, ele é um verbo irregular. Eu não posso pôr ED, become it. Não existe isso, não é become it. É became com A, porque eu decorei que é assim, ok? Então, lembrando, verbo no passado, você vai sempre pensar se ele é regular ou ele é irregular. Se ele for regular, você vai colocar ED. Se ele não for regular, você vai ter que colocar a sua forma. E é por isso que a gente tem as tabelas. Em dicionários tem, na internet você encontra. Qualquer lugar que você procurar, você vai encontrar. Certo? Bom, é isso, gente, sobre o Simple Past, a forma afirmativa. Próximas aulas eu falo sobre a forma negativa e interrogativa. Tranquilo? Vou passar a lista para vocês colocarem a tabelinha lá dos verbos irregulares. Beleza? Bye bye, see you soon.